Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo? Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Eu quero comentar com vocês sobre, né, o fato de que o Flamengo tem um novo presidente, né? O BAP. Eu quero tocar rapidamente nesse assunto, mas eu quero prioritariamente falar sobre o José Boto, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo, mais de 2 anos, falando sobre o Boto, mas eu quero simplificar algumas questões para vocês e mostrar a importância, né, do Flamengo ter um profissional deste agora ali no comando do futebol, ou de parte do futebol, né? E por que esse vídeo, na verdade, ele pode ter sim relevância, se você me permite a observação? Porque Boto no Flamengo iria ao encontro de né, daquilo que foi proposto pelo BAP, né? De profissionalização do departamento de futebol do Flamengo. Então, olha, fica comigo aqui que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito empolgados com o que eu vou dizer neste vídeo. Ô Josa, você já fez um vídeo há algum tempo atrás, né? Esse que você citou agora, há 2 anos, mais de 2 anos, né? Por que eu tenho que ver esse vídeo aqui? Porque o que eu vou falar aqui é mais importante do que naquele vídeo. Eu tenho certeza que você vai ficar empolgado. Olha, vai ficar muito empolgado. Ou empolgada, né? Então vamos lá. Olha, de cara, já deixa o like aí. É importante. E também, se você me permite a observação, antes de começar a tratar desse assunto, só chamar a atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, que é maior de 18 anos de idade e que sabe que apostar implica perdas, né? Perdas e ganhos, né? Você pode perder, pode ganhar e pode também se divertir, como você sabe, né? Mas tudo tem que ser feito com muita cautela. E se você de fato curte uma aposta esportiva, tem que ser numa casa de aposta legalizada, que não esteja fora da lei como muitas aqui no Brasil, né? 100% autorizada pelo governo brasileiro, que é tradicionalíssima, né? Que sempre respeitou muito os seus consumidores, né? Os seus apostadores são vistos como consumidores e são respeitados, né? Enfim, que patrocina inúmeras equipes no futebol mundial gigantescas e também grandes competições ao redor do mundo, né? E que quando você ganha um valor legal, entrega imediatamente esse valor para você, sem nenhuma burocracia, independente do valor, tá? A OneXBet, tá? Além do que, é uma casa de aposta que nos momentos difíceis sempre apoiou este canal, tá? Como patrocinador. Momentos em que eu não entregava o que o patrocinador exigia, bancaram o meu trabalho. Então, se você curte o meu trabalho, é flamenguista, mais um motivo para você ir na XBet se você realmente não está cadastrado lá. Se não for o caso, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se na XBet e coloque, ao se cadastrar, eles vão pedir código promocional. Coloque lá o ANXJOSA, né? Porque eles vão entender, na verdade, que você chegou lá por causa de mim e vão continuar tendo motivos para patrocinar o meu trabalho. Pode ser, gente? Dá essa força lá. De quebra, Josa, fala jogos aí que podem ser legais para apostar. 3. Tá? Bayer Leverkusen contra Internazionale. Eu acho que neste caso aí a gente vai ter as duas equipes marcando, tá? Atalanta contra Real Madrid, eu acho que é a mesma coisa, mas se você quiser uma aposta mais segura, coloca que o Atalanta vai fazer pelo menos um gol. A Atalanta vai fazer pelo menos um gol. Red Bull Salzburg contra PSG, na minha opinião, empate ou vitória do PSG. Ou você pode colocar que no mínimo nesse jogo sai 2 gols que vão sair mesmo 2 gols. Fechou? Dá essa força lá. Vamos lá então. Gente, sobre a questão, tá? A questão da eleição. Bom, muito importante que a situação não tenha vencido. Porque a gente está falando de gente que não gosta de gente. E eu não tolero e não gosto de gente que não gosta de gente. Eu acho extremamente paradoxal e sem sentido que o Flamengo tivesse aquelas pessoas na sua liderança. E o Flamengo, que já estava muito mal dirigido, na minha opinião, poderia caminhar para o precipício com aquela gente, tá? Cujos projetos eram de fato terríveis, tá? Terríveis. De uma elite que aparentemente não gosta do povo, parece que não tolera esse lado popular do Flamengo, né? E que, olha, meus amigos, a gente podia até caminhar aí, por exemplo, para a questão de SAF do Flamengo, né? Tendo à frente aí, porque era na verdade o que o projeto insinuava, né? Com a questão do CEO, né? Landim como CEO, essa coisa toda. Olha, já vão tarde, mas muito tarde. E leve o braço, né? Também muito tarde. Parabéns, torcedores e torcedoras do Flamengo. Parabéns, né? E vocês têm toda a minha admiração ao não reelegerem o Brás. Muito obrigado aí por essa coerência, tá? Massa rubro-negra impressionante do Rio de Janeiro e de todos os lugares do Brasil, que o Flamengo é um clube brasileiro, não somente do Rio de Janeiro, brasileiro e mundial, tá? Então, gente, foi muito bom não ter ganhado. Isso, para mim, é a maior vitória de todas. Quanto à eleição do BAP,
né? Desejo muita sorte para o novo presidente do Flamengo. Foi importante também, por quê? Porque do ponto de vista das propostas, tá? Era aquilo que se apresentava, na minha opinião, de uma maneira muito diferente e que tinha condição de ganhar. Então tinha essas duas junções aí. Tinha-se condição de competir com a situação e ganhar, e dentro disso, era assim, representava algo bem interessante, tá? Pode ser que você não goste dele por muitas razões, né? A meu ver, à distância, o BAP sempre teve essa vontade, disposição muito forte de querer ser o manda-chuva do Flamengo. E talvez em alguns momentos, excessos, possíveis excessos neste caso, possíveis, né? Supostos e possíveis excessos nesse caso, da parte dele, tenha sido justamente aquilo que o tenha afastado da gestão do Bandeira e agora, né? E também da gestão anterior, tá? Em alguns momentos houve esse afastamento. Lembrando que oposição no Flamengo, enfim, apenas em termos, né? A gente pode pontuar, né? Mas acho que havia ali uma oposição. E outra coisa, o projeto da situação, né? Era desrespeitoso ao Flamengo também por tentar ressuscitar gente que sempre fez mal ao Flamengo, como a Patrícia Amorim, né? Então, gente, acho que, sinceramente, né, foi o melhor dentro das possibilidades do Flamengo que poderia acontecer, tá? E acho que essa disposição de profissionalizar o mercado de futebol é a grande, né? A grande virada do jogo que o BAP pode apresentar para o rubro-negro da Gávea e do Brasil e do mundo, tá? Então, a questão é, a partir de agora, o Flamengo tem um novo presidente, né? Vamos parar de criticar, né? Esperar o trabalho sendo feito para a gente olhar, observar e elogiar, se for o caso, e até se for o caso criticar. Mas neste momento é necessário, tá, que paremos de criticar. Você que não gosta do BAP, que acha que é o mesmo, do mesmo tal, neste momento, acalme-se, tá? Eu acho que você poderia continuar, já está criticando neste momento se fosse aquele senhor lá, que eu me recuso a falar o nome, né? Tá? Se ele ganhasse da situação. Até porque a coisa, muitos continuariam no clube. Agora, como é o novo presidente, vamos dar um tempo para o presidente, sejamos pacientes neste momento, tá? Porque ele ainda não começou a apresentar o trabalho dele. Então, né, enquanto ele não começou a trabalhar, claramente que não podemos julgá-lo, tá? Para o bem do Flamengo, neste momento, é importante que nos desarmemos, tá? E passemos a colaborar, a elogiar, enfim, prestigiar e ver o que vai acontecer. Depois, José Novaes, o cara mostrou que não é nada disso. Aí você começa a criticar, tá? Então, na minha opinião, muito positivo aí. E por causa disso, esperemos que a profissionalização do departamento de futebol aconteça de fato e que o José Butto seja, sim, recrutado para trabalhar no Flamengo. Por quê? Porque é um dos melhores do mundo. Do mundo. É um dos caras que mais conhece de futebol, no trato com essa questão do scout que eu já vi. E olha que eu estudo muitos perfis, tá? E evidentemente que o Butto no Flamengo seria um dirigente que chegaria, né, para ficar nessa questão aí, por exemplo, do aparelhamento aí do scout, né, do SIM, né? Seria, por exemplo, o head scout do SIM, alguma coisa mais que isso, mas eu acho que nem precisa. Um head scout do SIM, né, tendo o SIM como uma instituição, né, poderosa no Flamengo, fortalecida no Flamengo, com um head scout que tem a capacidade, sim, de mandar de verdade, né, nessa questão de recrutar jogadores, né, que dê a última palavra em relação à contratação de jogadores, inclusive aí, né, para o Flamengo, né, acho que isso aí já é o suficiente, tá? E por que o trabalho dele é tão bom? Dentre outras coisas, o Butto presume que a linha de trabalho tem que ser mantida constantemente. Isso é muito importante, tá? Eu vou priorizar aqui, né, o trabalho dele, sobretudo no Shakhtar Donetsk. Por quê? Porque no Shakhtar, nós tínhamos ali um clube com uma ideia de jogo que vai muito mais ao encontro do que é o Flamengo, do que no Benfica, que nem sempre, né, postulava o mesmo tipo de jogo, tá? Embora sim, em vários momentos, mas o Shakhtar sofisticou esse tipo de jogo, né, mais ofensivo, de posse do terço final, né, que acho que tem muito a ver com esse Flamengo. Foi assim, por exemplo, com o Flamengo do Jorge Jesus. É assim que a gente percebe esse Flamengo se configurando com o Felipe Luiz, tá? Então vamos lá. Essa questão da linha de trabalho do Butto sempre ser mantida. Ora, se um clube trabalha com um tipo de proposta, ela precisa ser mantida o tempo inteiro. Se profissionais dessa proposta deixam o clube, profissionais que vão chegar ao clube têm que ser profissionais identificados com essa proposta. Ela precisa ser mantida, portanto, e ela vale tanto para o técnico, né, como para qualquer outro profissional. Se o técnico é ofensivo e ele deixa o clube, né,
o seu substituto precisa ser também um técnico de linha ofensiva, tá? Então, o perfil para a busca de qualquer profissional no mercado fica facilitado, inclusive quanto à busca de jogadores, tá? Porque você vai buscar um jogador de acordo com o perfil da equipe. Se a equipe pratica um tipo de jogo, o jogador tem que estar atrelado a esse tipo de jogo. Então, né, a busca do profissional, né, está necessariamente ligada a este ponto, tá? Eu não vou buscar um zagueiro que seja muito diferente do tipo de jogo praticado pelo Flamengo, um meia, um volante ou um atacante que sejam muito diferentes dessa proposta de jogo praticada pela equipe do Flamengo, que vai ser a proposta muito semelhante à que era no Shakhtar Donetsk, tá? Quais são as competências, por exemplo, de um zagueiro em termos de construção de jogo, tá? De cobertura, de jogo aéreo, de combate ao portador da bola? Quais são as competências desse zagueiro, né? Tudo isso é levado em consideração, tá? Mas, e se o jogador é muito jovem, tá? Bom, então é preciso identificar a realização dessas competências, ainda que de forma embrionária, nesse atleta jovem, tá? Nessa promessa, tá? Esse jovem jogador precisa apresentar potencial, tá? Para o desenvolvimento dessas competências ou recepção, né? Uma capacidade de recepcionar, né? Essas competências, se elas necessariamente estão pouco desenvolvidas neles, né, ou se não estão neles, né, então essas competências seriam desenvolvidas nesse atleta, mas preferencialmente, né, mesmo o jovem atleta, eu tenho que buscá-lo quando eu percebo que algumas dessas competências já estão nesse atleta. Então eu não vou buscar um zagueiro, né, que seja, por exemplo, muito alto para a equipe, porque isso talvez não seja tão importante assim. Eu vou buscar um zagueiro que seja preferencialmente um zagueiro muito rápido, tá? No Shakhtar, o Boto diminuía completamente essa expectativa sobre a jovem promessa, né? Diminuía muito, baixava muito a expectativa e colocava no lugar da expectativa e da expectativa a paciência, tá? Isso era muito importante. No Shakhtar, ainda que o atleta apresentasse muitos problemas, tá? Se ele, ao mesmo tempo, apresentasse algumas dessas competências que faziam parte do estilo de jogo, né, isto já era o suficiente, tá? Se ele percebesse que essas competências nesse atleta estavam ali, ainda que em potencial, e fossem levadas nesse atleta, né, então isso já era suficiente, ainda que o atleta apresentasse alguns efeitos colaterais, tá? Vamos pensar, por exemplo, na questão de um lateral, né, de um lateral. Tá, primeiro eu vou falar do lateral aqui, depois a gente volta pro zagueiro, tá? O lateral, gente, ele precisa ser muito forte, né? No 1 contra 1, tá? E ser um lateral ofensivo, tá? Não importa, lá no Shakhtar não importava tanto se o mesmo lateral fosse, digamos assim, ruim do ponto de vista defensivo, tá? Isso no Shakhtar Donetsk era importante em virtude daquilo que era priorizado pela equipe do Shakhtar. Lembra da proposta? Então a nossa proposta é essa. O que eu priorizo dentro dessa proposta? Eu priorizo essas competências. Eu vou buscar um lateral que tenha essas competências, portanto. Então é muito mais importante que ele seja um lateral que no 1 contra 1 ele seja eficiente, que ele consiga gerar profundidade, por exemplo, né? Mas um lateral, profundidade em espaços curtos, tá? Mas um lateral que, enfim, defensivamente ele pode até não ser tão bom assim, porque eu priorizo o quê? Eu priorizo um lateral ofensivo. Lembra, né, daquele lateral, né, que o Fluminense contratou recentemente, né, que era do Real Madrid, né, que saiu agora há pouco, tá? Tô me esquecendo o nome dele, tá? Lateral famosíssimo da seleção brasileira, né? Enfim, vocês devem saber de que eu tô falando, tá? Lá no Real Madrid, Marcelo, lá no Real Madrid, ele era um lateral extremamente ofensivo, mas ele sempre foi péssimo defensivamente. Ninguém se importava com isso, tá? Por quê? Porque ele era um lateral que fazia esse trabalho ofensivo muito bom, tá? Então, no Shakhtar Donetsk era priorizado um lateral que no 1 contra 1, nos espaços curtos e muito fechados, conseguisse jogar, e não um lateral que, por exemplo, conseguisse ter ali 30, 40 metros para jogar ali nas costas dos zagueiros, tá? Então, ele precisava ser forte no 1 contra 1, ser muito ofensivo, né? Não precisava necessariamente ser um lateral muito bom defensivamente. Ora, se eu pudesse buscar as duas coisas no jogador, ok, mas é raro a gente encontrar essas duas coisas no jogador, né? Então eu preciso priorizar. Se ele, por exemplo, é muito bom defensivamente, mas não é tão bom no apoio, não servia para o Shakhtar. Entenda que a gente está falando de uma equipe que jogava muito parecido com o que joga ou vai jogar ainda mais o Flamengo, entende? Ainda sobre a questão do lateral, no Shakhtar, esse jogador precisava, né, ser muito bom
como eu disse, no 1 contra 1, nesses espaços reduzidos, né? Porque isso ia ao encontro do estilo de jogo da equipe, né? E o extremo? Já o extremo não precisava ser necessariamente veloz, né? Até porque ele não teria esses espaços longos para correr, tá? Ele precisava ser capaz de se associar nos últimos 30 metros, né? Precisava se infiltrar, né? E se fosse possível, saber também enfiar uma bola para que os atacantes da equipe, né, fizessem o ataque ali aos espaços nas costas da zaga adversária. Ele mesmo tocar e receber, atacando o espaço nas costas da zaga adversária. Então não importava se o jogador era, por exemplo, muito rápido. Importava mais também a sua capacidade, né, de, no 1 contra 1, naquele espaço fechado, trabalhar ali o drible, se infiltrar, se associar, virar um meio-campista, trocar de posição. Tudo isso era muito mais importante para o extremo, virar um meia, né, virar um centroavante em algumas situações. Isso era bem mais importante do que esse cara ser veloz, né? Agora, lembra que eu falei que o lateral não precisava ser bom defensivamente? Né? Pois bem, isso coloca um desafio e colocava um desafio ao mesmo tempo, né? Construía, né, o perfil dos zagueiros a serem buscados no mercado pelo Shakhtar, que vai ser o mesmo perfil buscados no Flamengo, caso o Boto seja o cara aí, o head scout do Mengão, tá? Enfim, o zagueiro precisava ser hábil, muito hábil em cobrir os lados do campo, né? Justamente porque aquele lado ficava desprotegido pela subida do lateral. Ele precisava ser hábil em cobrir o lado do campo, em dar o bote e também em se antecipar. Sendo assim, amigos e amigas, né, era preferível buscar zagueiros mais baixos, né, que necessariamente não fossem tão eficientes no jogo aéreo. Por quê? Porque a equipe daria muito pouco espaço para o adversário para ter a bola, muito pouco tempo para o adversário ter a bola, né? E assim, é muito difícil encontrar no zagueiro alto a rapidez, a velocidade e todas essas outras características. Se fosse possível, ok. Se não fosse possível, era melhor um zagueiro de 1,78m, 1,80m do que um zagueiro de 1,90m, tá? Ainda sobre a questão do encaixe, né? Encaixe do jogador reforço a equipe, né, do Shakhtar e também o que pode acontecer com o Flamengo, tá? Era vital e vai ser vital para o Flamengo que esse jogador saiba executar algumas características do jogo da equipe, tá? Pois do contrário ficaria muito difícil para ele se adaptar, né? Se adaptar à maneira da equipe jogar, tá? Isso isso não ocorre pela dificuldade do jovem jogador, do reforço, né? Enfim, de se relacionar com as ações praticadas em campo pelos seus colegas. Não tem a ver somente com isso, com a dificuldade do novo reforço, de entender, de se associar, né? De se relacionar com aquelas ações praticadas pelos colegas dentro de campo. Não tinha a ver somente com isso, tá? Tinha a ver também com o fato de que os próprios jogadores não iriam, né, confiar no novo reforço e por causa disso, né, automaticamente e inconscientemente iriam boicotar esse novo reforço, tá? Se o cara que toca aquela bola no espaço curto com muita facilidade, toca, já sabe que vai receber ali na frente e tal, se ele não tem confiança naquele jogador que chegou, ele não vai passar a bola para esse jogador. Então a ideia, na verdade, acaba havendo um boicote para esse jogador, o que gera uma dificuldade para que ele se adapte, tá? O meio-campista ele precisava ser no Shakhtar, e assim também vai ser no Flamengo com o Boto, não apenas um excelente passador, tá? Mas também um excelente receptor de passe, né? Algo pouco abordado, né? Aqui no Brasil, né? Mas que é vital, né? O jogador que passa muito bem a bola, ele precisa saber, ele precisa receber também muito bem a bola, tá? Ter o timing correto dessa recepção e já saber não só se posicionar para a recepção do passe, mas também saber como e para quem ele vai tocar essa bola assim que ela chega aos seus pés, tá? O ideal, portanto, é buscar um jogador mais acabado, né? Isso também sempre foi algo no Shakhtar muito interessante. Por quê? Porque o jogador mais acabado já trazia essas condições para a equipe, né? Mas eles, né, podiam ser extremamente caros, né? Com salários extremamente astronômicos, né? E a competição com os outros clubes gigantes da Europa se colocava como problema para o Shakhtar Donetsk, né? Sendo assim, se fez necessário buscar um jogador que fosse top, né? Do ponto de vista do potencial,
né, mas que não fosse tão acabado, né, um jogador que tinha muito mais essas características no seu potencial, né, e que fosse jovem, né, e não necessariamente um jogador já mais acabado que seria muito caro, tá? Ou seja, era necessário haver buscar esse jogador, né, mais jovem, e ao mesmo tempo era necessário haver uma equipe, né, dentro do clube que preparasse, que trabalhasse com esse jovem talento para pouco a pouco, né, ir moldando nesse jogador essas características que ele tinha em potencial e pouco a pouco fazendo-o entrar na equipe principal do Shakhtar, tá? Um desafio para o Shakhtar foi que a partir de certo momento, né, clubes gigantes da Europa, como por exemplo o Real Madrid, né, mas o Real Madrid foi apenas um, né, começou a fazer aquilo que os portugueses estavam fazendo também, né? Começaram a buscar esses jogadores top, muito jovens, né? E com potencial, né? Isso inflacionou demais o mercado das chamadas promessas, né? E colocou claramente um problema sério, né? E monstruoso para o trabalho do Boto, tá? Pouco a pouco ele foi sabendo lidar muito bem com esse trabalho, né? Ele sempre foi um cara capaz, por exemplo, de se adaptar às dificuldades e achar soluções. Nisto ele é diferenciado, tá? A primeira ação do clube ucraniano foi postular a paciência e a baixa expectativa quanto da instituição e também do clube, quanto ao jogador jovem que chegava, tá? Então, para isso, claro, eles buscavam no jogador jovem alguns atributos que ajudassem nisso também. Tipo, a maturidade. É jovem, mas é um jogador jovem que tem maturidade, porque a maturidade era importante para o jogador também, né? A facilitar, né, a sua adaptação, a sua construção dentro do clube. Isso era vital, né? Mas eu nem sei se necessariamente essa questão foi tão priorizada assim em algumas situações, tá? Mas era importante que o jogador jovem fosse também muito maduro, porque isso ajudaria a equipe que estivesse preparando ele no clube para que ele se adaptasse ao novo clube, tá? O Flamengo teria, evidentemente, mais facilidade de recrutar jogadores no mercado sul-americano, tá? Para o Boto, o mercado sul-americano, e naquele caso, quando ele estava no Shakhtar, o brasileiro, era um mercado valioso, porque, em teoria, esses mercados já entregavam jogadores com esse potencial, né, de tocar bola, de se associar, tal, né, o talento puro, né? Então, evidentemente que o Flamengo vai priorizar a busca no mercado desses jogadores sul-americanos, tá? Com talento, tá? Enfim, né? Assim, o Flamengo, no caso, o Boto no Flamengo, né, não somente facilitaria com que o Flamengo buscasse jogadores sul-americanos, assim também como brasileiros jovens em vários cenários, como também ele poderia entregar para o Flamengo uma qualidade muito interessante. O Flamengo passaria a ser, como é o Shakhtar, né, uma equipe, um clube que, ao vender jogador para a Europa, dificulta muito a saída, tá? A ponto de que os clubes, para contratar um jogador do Shakhtar, e assim vai ser também com o Flamengo, precisam pagar uma fortuna para levar esse jogador, tá? Então tudo isso o Boto entregaria para o Flamengo. Estamos falando de uma revolução, gente. Nada acontece assim no Brasil. Nem no Palmeiras, que tem uma base sensacional, por exemplo, tem um trabalho muito bom, nem no Fortaleza, que tem um trabalho, né, proporcionalmente ali, tal, guardar as proporções, muito interessante no sentido de construir um clube e tal, né? O Boto supera tudo isso, gente. Tudo. É a profissionalização por excelência do departamento de futebol do Flamengo. E nesse sentido, é vital que o BAP, né, realmente contrate esse profissional, porque será o começo, né, da mudança de tudo que você pode imaginar aqui no futebol brasileiro. O Boto, de fato, ele é sensacional, sobretudo quanto a essa capacidade de lidar com dificuldades, com problemas novos, com desafios colocados ao seu trabalho e ele achar soluções, né? Impressionante. Então, que venha o José Boto para o Mengão. É isso, gente. É isso. Eu gostou da análise? Deixa aí se você puder e tiver vontade para isso também, disposição, deixa um Pix para ajudar aqui no meu trabalho, tá? De qualquer valor, tá? De qualquer valor, tá? Ajuda muito. Então, fico muito grato pela generosidade também, se for o caso. É isso, gente. É isso.